Olá, seja bem-vindo novamente ao nosso podcast, A Questão de Deus. E nós estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, Muito bom. né, Tarcísio? Muito legal, viu? Para falar de um tema que é fundamental para nossa vida. Com não certeza. É? Eu acho que talvez de todos esse é o que a gente vai buscar e a justificativa pela nossa existência. Então, Muito obrigado por vocês estarem aqui. Tarcísio, Everson, sempre nosso trio base do A Questão de Deus. É isso aí, gente. Exatamente. Espero que vocês aproveitem o nosso episódio de hoje e compartilhem aí com aquelas pessoas que você acredita que precisam se encher do Espírito Santo. Muito bom. É isso aí, Léo e vamos lá. Tarcísio. Uma alegria estar com vocês aqui. Bacana. Gente, eu tenho, falando um pouco a respeito do tema que nós vamos abordar hoje, né? A gente estava discutindo aqui e realmente em várias ideias, né, Léo? Assim, a gente tenta trazer para vocês também assuntos que são questionamentos, né? Até mesmo pelo nome do podcast, A Questão de Deus, e acaba sendo uma questão também para nós, né, como filhos de Deus no caso, que vai aprender, que vai discutir, que vai elaborar isso daí também de uma certa forma, para trazer alguns temas que são importantes do nosso dia a dia, temas que são, de repente, questões pessoais ou não, mas que sempre tem uma aplicação prática, né, na nossa vida, né? E não é diferente hoje também, a gente quer falar um pouco a respeito do propósito de vida e significado de vida, né? Acho que a gente pode falar um pouco sobre isso hoje. Lembrando, e a primeira pergunta é essa, né? Já vou perguntar pro Everson aqui, que a gente sempre faz essa... Batata quente, vamos essa lá. batata quente. Vamos lá. Muito boa, no sentido do quê, né? Exclusivamente. Então eu pergunto, dentro do cristianismo, né? Dentro da fé cristã, como que está baseada essa questão do propósito e significado da vida? O que você pensa a respeito disso? Boa pergunta aí, Tarcísio. Então, a questão da vida, ela não é um fruto do acaso, né? A palavra de Deus ou o pensamento cristão, ele tem sempre um propósito para tudo aquilo que é realizado, tudo aquilo que existe. Então, nós entendemos que Deus, ao criar o mundo, cria o mundo com um propósito, com um objetivo. Né? Claro, são vários objetivos e tem os objetivos principais, né? Um objetivo principal que seria adorar e exaltar o nome desse Deus. Né? E cria-se o ser humano para ter relacionamento e conhecer esse Deus e viver uma vida de aprendizado e crescimento na presença desse Deus e comunhão com Ele. Então, acho que o propósito principal que o cristianismo estabelece para a vida do fiel é um propósito relacional, ou seja, é um propósito de relacionamento entre Deus e o ser humano. E nesse relacionamento, o ser humano vai crescendo, amadurecendo e vai construindo a sua vida, modificando-se a si mesmo a partir da essência desse Deus e tendo vislumbres de caminhos a seguir. Que legal, Everson. Legal. Acho que essa abordagem, né, assim, do propósito de vida a partir do cristianismo deixa muito claro algumas feridas que a gente vê na nossa sociedade hoje, mundial, né? Na nossa sociedade mundial. E a gente vê aí um crescente número de pessoas buscando propósito, e esse termo é muito utilizado no ambiente de trabalho, né, Tarcísio? Demais. A gente na faculdade de negócio escuta muito, você precisa ter propósito, né? O que você vai fazer na sua carreira Ou até e mesmo tal. os negócios, né? As marcas, a gente fala muito disso, né? Até as marcas precisam de propósito. Quem são os nós para não ter? Nesse sentido, né? Exatamente, né? Marca sem propósito não vive. Exato. E nós, provavelmente, também não. Uhum. As pessoas estão sedentas na busca pelo propósito. Por que vocês acham, eu vou fazer uma pergunta aberta, mas, né, assim, por que vocês acham que as pessoas estão tão carentes disso, estão procurando, mas não conseguem chegar à fonte do propósito, que é o Cristo? Bom, eu não sei se a pergunta é aberta, Tarcísio quer falar alguma coisa? Não, depois eu comento, pode falar. Eu acredito que existe um propósito básico, principal, nobre e que sublime, que está acima de tudo,
esse propósito precisa ser encontrado. O propósito, vamos dizer assim, o propósito mestre, né? A chave mestra, né? O fundamento principal de tudo. Se eu encontro esse propósito, que é viver e se relacionar com Deus, a partir desse propósito, todos os outros podem construir o seu sentido. Ou seja, eu posso ter o propósito de construir uma família, eu posso ter o propósito de me formar numa boa universidade, de conseguir um bom emprego, de abrir uma empresa, né, de ter lá os lucros empresariais. Eu posso ter propósitos 1000 na minha vida, que não é errado estabelecer esses propósitos. Porém, esses propósitos, eles não são primários, eles são secundários. Há um propósito primário na vida do ser humano, e esse propósito é Deus, é o relacionamento com Deus. Se eu começo deste propósito, então todos os outros vão encontrar o seu lugar na história da minha vida e vão encontrar o seu momento. Agora, se eu começo sem este propósito, então esses outros propósitos secundários, eles acabam às vezes subindo para a posição de primários na minha vida, e é onde eu fico completamente perdido. Então, as pessoas, por não terem uma busca de Deus, muitas vezes, por não terem encontrado Deus, por não terem encontrado um relacionamento, eu não estou falando aqui de religião simplesmente, porque a religião ela pode ser estabelecida não como um relacionamento com a divindade, mas somente como um conjunto de regras e práticas religiosas, e isto não preenche o propósito. O homem e a mulher foram criados para estabelecer e viver em relacionamento com Deus. Este é o propósito primário da vida de um ser humano. Agora, quando a pessoa ela não está buscando, ou não encontrou, ou não estabeleceu este relacionamento a partir de Cristo, porque é isso que Cristo veio fazer, veio ligar o homem de novo a Deus. Quando a pessoa não está buscando e não estabeleceu esse propósito, então os outros propósitos da vida acabam assumindo uma posição primária na vida do ser humano e ele se perde. Então aí as pessoas estabelecem às vezes como propósito de vida, por exemplo, ganhar muito dinheiro. Então ela vai lutar e às vezes ela vai ter sucesso nesse propósito, ela pode conseguir ganhar muito dinheiro ou de repente não conseguir. Mas de alguma forma, mesmo que ela conseguir atingir esse objetivo da vida dela, ela vai perceber que isso não preenche. É por isso que foi feita uma pesquisa uma vez, onde países de alto índice econômico de vida, onde as pessoas tinham uma condição financeira muito boa, também eram campeões em suicídio. Isso mostra que o propósito de ganhar dinheiro, ele não pode ser o primário, o principal da vida de uma pessoa. Assim como outros, de repente, estabelecem como propósito o prazer pessoal, né? O sentir-se algum tipo de alegria, de prazer, e aí ele vai ou para a diversão, ou para a vida promíscua, ou para qualquer outra área, para as drogas, que vão lhe trazer um certo prazer na vida, e isso acaba sendo um abismo, um buraco. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então o sujeito entra num buraco sem fim, e aí ele vai cada vez se afundando mais e descobre que não há um preenchimento da vida com aquilo, porque ele não atingiu o propósito para o qual ele foi criado. E aí, a partir disso, ele vai remontando o propósito. Não, então não é o dinheiro, então é a bebida. Não, então não é a bebida, então é a posição social. Não, não é a posição social, então é a projeção na mídia. Não, não é a projeção na mídia, então é a aquisição de coisas. E ele vai se enchendo de propósitos para descobrir que nenhum deles preenche. Por quê? Porque ele não atingiu o ponto certo. Só que nisso o tempo passou, né? Vai passando o tempo e quando ele vê, já era. Falando nesse sentido, né, eu vejo também nesse significado da vida que você falou, muitas vezes eu vejo na sociedade que a gente está tendo hoje, né, entram até alguns conceitos como o niilismo, que a gente estava comentando também, né, que é essa filosofia de falta de significado, de que as coisas são como são, que não precisa ter nenhuma preocupação com o significado da vida, né, falando mais ou menos nisso.
E a gente vê, né, se a gente começar a observar, a gente teve no último episódio que a gente falou da criação também, né? Todas as coisas criadas, ela tem ali o seu propósito e conosco não é diferente porque nós somos parte da criação também, né? Então, falando um pouco disso, né, a gente tá aqui com uma árvore maravilhosa aqui atrás do Everson, né, que vocês vão ver ali. Vou colocar rapidinho aqui para vocês, né? E ela tá dando uma sombra, essa não é de frutos, mas ela dá flor, né? Então ela tem o papel dela de embelezar, né? Exatamente. E eu acho que é uma analogia bem interessante essa da planta, porque qual é a felicidade da planta, qual é o propósito da planta, por que ela existe? É mais do que a fruta que serve para ela também, mas ela serve para todos que estão ao seu redor, né? Ela contribui também para que as pessoas, os animais, todo mundo que está ali perto também aproveite desse dom que ela tem exclusivamente, né? E eu acho que isso pode ser uma analogia para nós também, né, Everson? Você concorda? Com certeza. Assim, a questão da natureza é magnífica, né? Que a natureza tem um propósito de sustentação da biodiversidade do ser humano, porque nós dependemos da natureza, né? Ela está ali também para, de alguma forma, proporcionar um ambiente saudável para a vida humana. O problema é que às vezes a gente destrói a natureza e com isso a gente destrói a saúde do universo, né? Então, na realidade, a natureza ela existe para abençoar a vida do ser humano, mas além disso, o salmista diz, né, que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Quer dizer, tudo que foi criado também para glorificar o nome de Deus e para manifestar a presença e o poder de Deus na obra criada. Então, por que a natureza é tão bela? Porque você olha para esse cosmos de trilhões, de bilhões, de trilhões de estrelas, né, de sóis no universo, e de cometas e de planetas, e toda essa realidade magnífica, estupenda, né, que o ser humano nem consegue explorar. Né? A gente olha para os oceanos, por exemplo, diz que os oceanos são menos conhecidos até do que o espaço do ser humano, né? A grandeza de tudo isso, os mares, né? Toda a biodiversidade. Então, essa beleza, a beleza dessas plantas que está aí, tudo isso é para manifestar a grandeza de um Criador inteligente, para manifestar a glória do Senhor. E isso foi colocado também para despertar na consciência humana que existe um Deus. Então, assim, o ateísmo vai na contramão de tudo isso. O ateísmo é uma loucura completa da consciência, porque de alguma forma a pessoa tem que ir contra tudo aquilo que está diante dos olhos dela. Para que existe a natureza? Ela existe para despertar a consciência do homem de que há um ser inteligente por detrás da construção magnífica desta realidade presente na qual eu me encontro. Sensacional. E é realmente isso, né? Passando já na frente do Léo aqui, que ele vai falar também. também. Mas eu concordo também. Eu acho que mais pra frente também eu queria que você falasse a respeito... Eu acho que tem a ver também a questão do propósito e dos dons também, né? De Deus. Eu acho que pode ter alguma ligação sobre isso, mas eu vou passar para o Léo. Você tem alguma essa questão do propósito e dos dons, né? Eu acho que são muito, é uma relação muito legal de ser feita. Também estou ansioso para ouvir. Mas antes da gente chegar lá, Everson, eu queria comentar o que você acabou de falar sobre a natureza, os dons e etc. Eu penso muito assim, a nossa vida moderna, ela tende, na minha visão, a distanciar-nos sempre de Deus com coisas da terra. Coisas que são, talvez, que não vão gerar um pecado necessariamente, né? Então, que não é a promiscuidade, não é a bebida em demasia, não é enfim, a mentira, né? Mas acabam nos afastando. Por exemplo, a gente aqui tá gravando podcast, a gente tem outros podcasts, a gente curte vir pro estúdio e tal. Graças a Deus a gente tem a oportunidade de estar aqui com a questão de Deus, falando de Deus, usando isso que é uma paixão de trabalho, mas que a gente conseguiu associar e fazer tudo junto. Mas tem pessoas que não têm essa oportunidade e acabam se dedicando a coisas da vida terrena. Sei lá, uma pessoa que é apaixonada por jogar golfe, por jogar tênis. E aí
tipo, aquilo começa a se tornar um ídolo na vida dela, entende? Ela assiste coisas de tênis. Às vezes ela é uma pessoa cristã, ela é uma pessoa de fé. Mas ela começa a dividir espaço com este propósito mundano. Mas que também é necessário para a nossa vida, já que nós estamos aqui no mundo. Então isso me cria um dilema pessoal, porque eu fico pensando assim, maravilha. Como é possível servir a Deus por tudo? Então, o tenista consegue ser, um tenista profissional, conseguiria servir a Deus na sua profissão de tenista? Entende o que eu quero dizer? Porque assim, é fácil pra gente aqui no podcast falar, beleza, nós estamos gravando um podcast, questão de Deus, tal, a gente fala de Deus. Então a gente tá servindo o propósito? Eu acredito que sim, pode ser que não, mas eu acredito que sim, né? Sim. Não sei o que vocês pensam. Mas e um tenista? Percebe? Então eu fico com esse dilema, porque eu acredito nos dons, eu acho que Deus nos dá a oportunidade de ser capaz de desenvolver com maestria na terra algumas coisas que são e serão usadas para a obra dele, mas e essas coisas que, assim, para nós, aos nossos olhos, são mais, pelo menos aos meus olhos, né, são mais complicadas de associar. Ok. Léo, o Paulo diz assim, quer comais, bebais ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do Senhor. Então até o comer alguma coisa, até o beber alguma coisa pode ser feito para a glória de Deus. Como? Quando aquilo em mim gera uma gratidão por aquilo que Deus está me dando. Quando aquilo em mim não se torna o propósito principal da minha existência. Quer dizer, ter dinheiro é um problema? Não. Mas Jesus disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Jesus disse que não podeis servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, que era outro nome dado para o Deus das riquezas. Vocês não podem servir a dois senhores. Então, ter o dinheiro não é problema, mas quando o dinheiro se torna em um senhor da minha vida, aí eu tenho um problema. Você conseguiria exemplificar uma situação nesse contexto, assim? Por exemplo, jogar o tênis, né? Quando você está jogando tênis, é claro, você objetiva, se você é um jogador profissional, você vai objetivar o troféu, a medalha e tudo. O dinheiro e etc. Mas isso se estabelece como o seu ganha-pão, vamos dizer assim. Se estabelece como um hobby ou um ganha-pão para a sua vida. Certo. Ali tem um propósito. Mas existe um propósito maior do que esse, que é servir a Deus. Agora, eu sirvo a Deus e jogo tênis. Eu sirvo a Deus e ganho meu dinheiro. E ganhando meu dinheiro, eu louvo a Deus por aquilo que eu estou recebendo. Ganhando o jogo de tênis ou perdendo o jogo de tênis, eu estou agradecendo ao Senhor pelo privilégio de eu estar ali jogando. E ao jogar, eu adoro a Deus também com a alegria de contemplar as habilidades que Deus deu ao ser humano, de poder pegar uma bolinha e rebater e jogar, e correr e andar e se esticar e pular. Então, assim, tudo aquilo pode ser um elemento que me lembre de Deus. Tudo aquilo pode ser um elemento que traga para mim um sentimento de gratidão a Deus na minha vida. Se eu sou um professor, como vocês, então assim, vão para a sala de aula entendendo que eu estou aqui para transmitir o conhecimento, mas além disso, eu estou aqui para também transmitir a alegria de conhecer esse Deus que nos deu conhecimento. De contemplar se é um conhecimento que vai falar sobre as realidades do ser humano, sobre as ações sociais do homem. Então, entendendo que Deus é maravilhoso, Ele constituiu a sociedade, Ele deu capacidade aos seres humanos para se interrelacionarem. Então, assim, tudo na nossa vida tem que ser levado a glorificar a Deus. Então, se eu estou comendo um churrasco, por exemplo, que vai trazer um benefício para o meu corpo, que vai trazer uma sensação de satisfação no meu cérebro, mas ao mesmo tempo que eu estou comendo aquilo, eu estou adorando a Deus que fez os animais, que deu a capacidade aos homens de saber cozinhar alguma coisa, de saber degustar, que deu a capacidade aos seres humanos de sentir prazer em coisas que ele se alimenta, que deu a capacidade ao ser humano de comer, mas não viver pela comida. Comer, mas saber que há algo mais importante que a comida na vida dele. Então, assim, quando eu entendo que Deus é prioridade na minha vida,
e estou ligado, como nós estávamos conversando um pouco antes de começar aqui, sobre as questões eternas, né? E às vezes a ideia fica de que o propósito do homem é só ir para o céu, por exemplo. Não, lá na glória, lá vou ter o propósito de morrer e ir para lá. Sim, isso é importante e é maravilhoso. E precisa estar linkado, ou seja, tudo que eu faço aqui na Terra tem que estar ligado a esse propósito maior, que é o propósito de um dia viver eternamente com Deus. Quando eu tenho esse propósito de um dia viver eternamente com Deus, ligado à minha vida terrena, então tudo que eu faço aqui tem sentido. Se eu trabalho, eu sei que o trabalho é para sustentar o ser humano, para sustentar a minha família, para glorificar a Deus com o meu trabalho, para ajudar pessoas que necessitam com a minha renda, para estender a mão para aqueles que estão famintos, para ajudar aquele que está ao meu lado, e ao mesmo tempo para glorificar a Deus com o meu trabalho, no sentido de dizer, olha, eu estou trabalhando, estou agradecendo a Deus pelo privilégio de trabalhar, de ter saúde para trabalhar, por exemplo, de ter uma família, de poder sustentar essa família, de caminhar, de ensinar os meus filhos que a vida não é só trabalho, embora o trabalho faça parte da vida. A vida não é só jogo de tênis, embora o jogo de tênis pode fazer parte da vida. A vida não é só viajar, embora as viagens que a gente tanto gosta de fazer, pode fazer parte da vida. Então, assim, esta realidade de experimentar a cada momento, você vê, por exemplo, você olha para umas árvores belas dessa, você experimenta a cada momento a presença de Deus. Deus não é a árvore, mas Deus se manifesta na grandeza criativa do seu ser criado, que é a árvore. E eu digo, meu Deus, tu és maravilhoso. Eu olho para os prédios e a gente glorifica a Deus. Como o Senhor é maravilhoso por ter dado ao homem sabedoria para construir prédios estáveis, que não caem. Então você olha para belezas arquitetônicas do universo, da vida, e você diz, que coisa maravilhosa. Então tudo isso, de alguma forma, traz glória a Deus. E isso, se está linkado à minha vida, à eternidade, faz toda a diferença. Por isso que a ideia do nihilismo, ou seja, vem do nihil, né, lá do latim, que significa nada. Nihilismo quer dizer não há objetivo na vida. A lógica do nada. É a lógica do nada, ou seja, é imbuído de um ceticismo para com a vida, né? Não há objetivo. Então, quer dizer, se não há objetivo, se não há uma busca pelo amanhã, se eu morro e tudo acaba, se a vida não precisa ter sentido, então faça o que quiser. Você se torna o seu próprio Deus e vive para você mesmo. Mas isso é um objetivo absolutamente frustrado. Se você olhar na história, por exemplo, nós temos a ideia de que a história ela é marcada por alguns períodos, né? Então, quando falamos na Idade Média, nós temos a ideia de que ali a religião é que dominava, e realmente a religião fez muita coisa errada em nome de Deus, porque a religião muitas vezes é estabelecida pelos próprios seres humanos. E Jesus já criticava isso, quando falava para os fariseus, olha, as vossas tradições anulam a palavra de Deus. Então uma religião pode anular a própria palavra de Deus com as suas práticas religiosas. Mas na Idade Média, a religião é que comandava, né, vamos dizer assim. Aí nós entramos na Idade Moderna, né? Nós entramos dentro do boom tecnológico, aquela questão da industrialização, né? Todos aqueles movimentos que houve sociais, o iluminismo. Então nessa época, o que acontece? Não, vamos descartar a religião. A gente descarta a religião e coloca o homem como centro de todas as coisas. E o homem se estabelece a partir daí como o seu próprio Deus. Qual foi o grande resultado de estabelecer o homem no centro e colocá-lo no trono da vida? O grande resultado foi que só no século XX nós tivemos as duas maiores guerras mundiais que causaram tanta catástrofe e tantas desgraças pelo planeta. Então, assim, quando o homem assume o centro, ele está falido. Porque Deus é que é o centro. Eu não posso estar no centro. E a falta de Deus gera um movimento tão grande de buscar um significado. Exato. Que as pessoas fazem guerras, Exato. As pessoas criam coisas macabras, Exato. As pessoas destroem a vida, né? E acabam entrando para o mundo das drogas, e acabam entrando para o mundo da promiscuidade, porque são buscas por um significado na vida. E aí o sujeito vai percebendo que vão passando os anos, ele vai envelhecendo. E coisas que outrora eram tão significativas para ele, agora começam a perder o significado. E aí vai entrando numa depressão, num desespero, né?
Então, num dos vídeos que a gente compartilhou aí, né, onde tinha um dos psiquiatras dizendo que o pai dele lutou a vida inteira pelo comunismo no Brasil. Lutou a vida inteira para estabelecer o comunismo. Era um militante político que estava lutando por estabelecer o comunismo no Brasil. E aí, com a queda da União Soviética, o primeiro país que caiu no comunismo foi a Romênia, do Nicolae Ceausescu, né, que era o imperador ali, vamos dizer assim, né, que era o líder da Romênia e era um dos líderes, era o líder do Partido Comunista. Né? E quando caiu a Romênia e o Nicolae Ceausescu foi fuzilado, né, pelo exército, eles entraram no palácio de Nicolae Ceausescu. E quando entraram, descobriram que os vasos sanitários eram feitos de ouro. E aí, naquele momento, o psiquiatra disse que ele estava assim, ele olhou para o pai, e o pai estava descendo uma lágrima pelo canto do olho do pai dele. O pai dele estava pasmo, estático, porque ele disse assim: tudo aquilo pelo qual eu lutei, que era o comunismo, né? Olha o resultado. Que construção de igualdade havia no comunismo. Era tudo uma ilusão. Ele percebeu que naquele momento as ideias do comunismo só valiam para construir ditadores em si que acumulavam riquezas para si mesmo e matavam o povo de fome. Aliás, aí depois disso eu fui assistir o julgamento de Ceausescu, né? Quando alguém se levanta e diz: você roubou a alma do povo romeno. Você roubou a alma e fez o povo romeno morrer de fome. Enquanto ele tinha um vaso sanitário feito de ouro, o seu povo morrer de fome. E a partir daquele momento, o pai daquele psiquiatra que estava falando na entrevista, né? Ele entra num estado de profunda depressão. Por quê? Porque o objetivo da vida daquele homem era estabelecer uma igualdade social, era lutar por um movimento político nesse mundo que resolvesse a situação do planeta. E isso é vazio. Por quê? Porque nenhum movimento político, nenhuma ideologia política pode resolver o problema do ser humano, porque o problema do ser humano não é político. O problema do ser humano não é filosófico. O problema do ser humano é espiritual. É a falta de Deus. E a falta de Deus desemboca em todas as misérias e mazelas que nós temos no planeta. Concordo. Verdade. Pegando o gancho um pouco dessa questão mesmo da depressão também, né? Que eu vejo, a gente lida muito com jovens também. Não é uma exclusividade dos mais velhos. E eu acho que isso está intrinsecamente ligado também a uma falta de propósito na vida. Às vezes tem essa demanda também dos jovens de cada vez ter que se destacar de uma forma extraordinária, com pouca idade, já ganhar dinheiro, ou então carreiras que teoricamente dariam muito dinheiro. E eu queria perguntar uma dica, assim, o que você acha desse sentido, né, da espiritualidade para o jovem, para o adolescente que seja também, que já começa a entender o mundo, só que muitas vezes ele não encontra um propósito ali, né, na vida dele, e por isso ele entra em confusão, ele começa a pensar em coisas destrutivas, né, e eu acho que isso também pode fazer parte da falta dessa percepção, né, do propósito que Deus teria na vida, que tem na verdade na vida deles, né? O que você poderia falar para esse público, Everson? Bom, olha, algumas coisas são importantes ser observadas. Primeiro, você não é o centro da vida. O mundo não existe por causa de você. As coisas não giram em torno de você. Você não é a peça fundamental desse universo. A peça fundamental do mundo chama-se Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. A Bíblia diz que tudo foi feito por Ele e para Ele. Tudo vem dele, é por Ele e para Ele. Não é por nós. Nós somos elementos coadjuvantes na história. Então, isso significa que as coisas não têm que concorrer sempre para dar certo para você. Você não é a estrela máxima, você não vai perdurar para sempre, você não vai ser a pessoa mais importante do planeta Terra. Isso é uma bela de uma mentira. Porque isso faz com que as pessoas passem a vida inteira correndo atrás de fama, atrás de dinheiro, atrás de se tornar importante, poder, impactar a vida dos outros com a sua própria presença. 50, 60, 80 anos depois, vai sobrar simplesmente uma lápide no cemitério empoeirada, que ninguém vai lembrar mais.
Depois que você morre, passando algum tempo, quem vai lembrar de vocês são seus filhos, depois seus netos, depois acabou, ninguém mais lembra. E olha lá se os teus netos se lembrar de você ainda. Não haverá mais lembranças de você, porque não é o seu nome que fica para a história. O nome que fica para a história é o nome de Cristo. Este fica para a história, para tudo sempre. Então, é importante trabalhar? Sim. É importante ter recursos financeiros? Pode ser, se você tiver os propósitos certos. O recurso financeiro não é para estabelecer o teu nome, não é para colocar você acima dos outros, não é para mostrar que você é melhor do que ninguém. Os recursos financeiros é para você louvar a Deus com a vida e ajudar aquele que tem necessidade. Os recursos financeiros é para você investir em pessoas, em vidas que são eternas. Então, quando você olha para isso, quer dizer, os jovens da nossa época, eles são já pressionados desde pequenos. E os pais, a primeira coisa que um pai faz de pergunta para um filho, que para mim já é destrutiva, embora seja muitas vezes feita sem pensar, né, só um reflexo, sem intenção, como a gente faz mesmo, né, coisa sem intenção. Aqui não é uma tentativa de culpar os pais, nada disso. Mas assim, a primeira pergunta que se faz às vezes é: o que você vai ser quando crescer? Então, claro que isso aí é uma pergunta inocente, vamos dizer assim. Porém, por detrás disso, me parece que tem uma ideologia assim, né? Mesmo que quem faça não está pensando nisso. Mas por detrás fica assim uma ideia de que eu não sou nada, eu preciso ainda me tornar alguém. Não, você já é. Você já é um ser humano. Suficiente. Você já é uma pessoa que pode se relacionar com Deus. E isso, por si só, já é maravilhoso. Ainda que você não seja um grande professor universitário, ainda que você não seja um grande estadista, ainda que você não seja um grande político na vida, ainda que você não esteja no top da carreira, não seja um CEO de uma grande empresa, você continua sendo importante por ser você, um ser humano. E nós te amamos e nos relacionaremos com você, não a partir das coisas que você vai adquirir ou galgar na vida, mas por você ser um ser humano. Imagem e semelhança de Deus. Então, assim, essa pressão do ter que ser alguma coisa na vida já começa a embaralhar, então, a cabeça do jovem. Ele já vai para aquela luta, aquela luta selvagem para conseguir chegar lá no topo de uma carreira. E nem todos conseguem chegar no topo da carreira. E vive numa batalha. Vive numa batalha constante. Pela coisa errada. Exato, e uma insatisfação. Porque tanto há insatisfação de não atingir o ponto estabelecido, quanto também há a insatisfação de ter atingido, em alguns casos, e descobrir que isso não valeu de tanta coisa. Quer dizer, por que eu... Né? Tem até uma fala de um líder religioso que adquiriu um certo status financeiro na vida, né? E depois ele foi acometido de uma doença terminal, né? E quando ele construiu a mega casa, né, que ele tanto queria, ele falou para aquelas pessoas que estavam perto dele, porque ele percebia que ele já estava chegando no final da vida, né? Ele disse: eu não preciso de nada disso aqui, ó. Eu não preciso de nada disso. Então, essa realidade, quer dizer, você não... Claro, você pode ter, não, eu vou construir uma casa, eu vou comprar um carro, eu vou fazer isso, ter algum projeto de vida assim, mas isso não é a qualquer custo. Mas isso não é o prêmio máximo na vida. Mas isso não é a razão da sua existência. Porque se for a razão da sua existência, ela é absolutamente miserável. A razão da sua existência é conhecer o teu Criador, se relacionar com Ele, amá-lo. E te escraviza, né? Escraviza. Porque o propósito errado, ele te escraviza. Exato, exato. Isso mesmo, nossa, exatamente, eu concordo. E vai ao encontro mesmo do que a gente está falando, né? Porque tem várias esferas, eu acho que vão passar essa mensagem, né, para vários públicos, né? Isso é importante também, né? Então a visão de quem é mais velho é diferente de quem está começando agora, ou então está pensando na carreira, né? Então tem várias questões que podem entrar nisso, né, Léo? Com certeza, é necessário pensar. Eu acho que a palavra que o Everson está trazendo hoje aí no nosso podcast, no nosso debate, né? Deixa eu falar mais alto, que eu acho que às vezes eu vou diminuindo a voz assim, e aí no áudio fica ruim. Mas assim, eu acho que essa palavra é muito importante para o momento que a gente vive hoje. A quantidade de barulho, a gente já falou isso, eu acho que em algum outro episódio, é tão grande que é sutil a mudança de propósito, né?
O próprio dinheiro mesmo, isso que você colocou, nunca tinha. Eu tô aqui ainda elaborando essa sua fala sobre o que você vai ser quando crescer, porque lá em casa a conversa sempre foi muito suave, então a gente não teve isso, essa pressão. Tanto que eu escolhi fazer publicidade numa época em que, tipo, eu tenho certeza que outros pais falaram, certeza? Né? Porque não é uma profissão comum. Sim. Né? Na minha geração foi a primeira geração, eu acho, pelo que eu me lembro, assim, a começar a ir pra medicina, a ter esse discurso bem forte dentro da sala de aula dos professores. Mas você vai fazer o quê? Tem que ser... tem que se destacar. Né? E na verdade eu acredito que Deus sabe o que faz. Exato. Então se você tem a pegada pra ser médico, você vai ser médico. Sim. Eu jamais seria médico. Porque aí se eu visse lá, chegou lá uma pessoa doente, eu ia até o fim pra dar um jeito, né? E não, a gente sabe que não é assim. E na nossa sociedade, Léo, você vê que as pessoas, assim, a sociedade elencou algumas profissões por questão de recursos financeiros, talvez, né? E meio que, assim, sacramentalizou, divinizou essas profissões. E elas se tornaram, então, um alvo a qualquer custo das pessoas. Né? Então, assim, a medicina é uma delas, né? Assim, todo pai quer ter um filho médico. Para quê? Por causa do dinheiro, por causa do status e tal, né? Claro, tem pessoas que gostam dessa área e devem ir mesmo, e devem estudar, e devem se dedicar. Nós precisamos. Por amor, precisamos de bons médicos, por amor. O problema é que muitos vão para a medicina pelo status. E pelo dinheiro. Exato. E aí o que acontece é que nós temos hoje uma quantidade muito grande de médicos que não são bons profissionais, né, e que vão aí cometer erros graves, né, porque às vezes a pessoa está fazendo aquilo só para ter o DR na frente, né, doutor, né, só para estar lá e dizer para os outros, olha, meu filho é médico e tal, e quando na realidade, assim, isso tudo é uma ilusão, sabe, é uma ilusão, quer dizer, você deve, o meu conselho seria para a profissão, meu conselho seria, faça aquilo que você gosta, aquilo que você se dá bem fazendo. Se você gosta de ser um advogado, vá para a advocacia. Mas tem, não ganha, mas não importa. Você vai ganhar. Exato, você vai ganhar e ao mesmo tempo você vai fazer uma coisa que você tem prazer em fazer. Não é uma coisa que você vá todo dia angustiado para aquilo lá, só porque alguém lhe impôs um certo status que você deveria seguir. Então, assim, faça o que meu filho fala. Meu filho lá, estão já 12 anos, né? E vem, falei, filho, você vai fazer o que você quiser. Vai estudar o que você quiser, fica tranquilo. Pai, acho que eu quero ser isso, acho que eu quero... Ótimo, vai caminhando aí. A hora que você definir alguma coisa, eu te apoio. O que você definir, eu te apoio. Vamos lá, vamos caminhar nisso. Sem pressa. Sem pressa, sem pressão, sem nada. Então, assim, né, a minha história é mais ou menos assim, né? Eu cheguei meu pai, quando eu tinha já uma certa idade aí, meu pai chegou pra mim e falou, você quer fazer o quê? Escolhe a faculdade. Eu olhei pra uma, olhei pra outra, olhei pra que tinha imprudente aqui, eu disse, eu não quero fazer nada dessas coisas, não vou fazer nada disso aí não. Aí, pronto, eu era um ET na história, né? E aí, você não vai... Chegou uma hora que eu falei, olha, eu quero fazer teologia. Teologia não dá dinheiro pra ninguém. Vamos fazer teologia? Tá bom. Então, assim, acho que você tem que ir para o caminho onde, assim, você tem uma identificação, você gosta daquilo, né? E você... Então, a escolha primária não pode ser recurso financeiro. Embora os recursos financeiros sejam importantes, você tem que pensar assim nisso. Nossa, eu vou casar um dia, vou querer... Tem a sua importância dentro, mas não é o primário. O primário é uma identificação pessoal com aquilo. O primário é uma habilidade com aquilo. Então você tem aí professores, de repente, que entraram para a carreira acadêmica do professor e que tem uma habilidade com o ensino, que vai transformar a vida de alunos. Pode não ser o cara que vai ganhar mais do que todo mundo, mas ele vai transformar, ele vai modificar a vida de pessoas a partir da sua própria habilidade de ensinar. Eu acho que só por isso já vale a pena essa profissão. Então você vai escolher uma profissão por aquilo, sem pressão, sem aquela coisa do status social, sem aquela comparação de um com o outro, sem aquelas besteiras todas que a sociedade impõe. Você não precisa ser o melhor. Eu estou trabalhando na contramão aí dos
dos palestrantes de autoajuda, né? Você não precisa ser o melhor. Até porque não vai ser. Exato. Sempre vai haver alguém melhor que você. Seja aqui, seja aparece, fora daqui. Sempre aparecerá alguém que vai fazer uma coisa melhor que você está fazendo. É muita gente. Atletas também, né? Sempre isso, né? Sempre alguém bate o recorde Exato, de alguém, sempre, né? sempre. E o engraçado é olhar para a questão numérica, né? Se você começa a pensar, quantos habitantes nós temos em Prudente? Sei lá, 200 mil, 300 mil? Não sei. Quantos habitantes nós temos na capital de São Paulo? 12 milhões. Exato. E você quer ser o melhor numa temática X, tipo, oi? Eu acho que você... Só em São Paulo tem 12 milhões. Exato. Eu acho que você tem que pensar assim, em fazer bem feito aquilo que você faz. Fazer bem feito por amor às pessoas e por amor, principalmente ao Criador. Eu acho que isso que você falou é legal, Everson. De estar... Eu tava aqui pensando, né? Você terminou falando assim, de estar, de fazer para o Criador. E também de ouvir, né? Eu acho que a gente escuta pouco. Eu vou falar de mim, né? Eu escuto pouco. E eu acho que o fato de escutar pouco, ou de parar para escutar, ou de estabelecer essa escuta de Deus, nos aproximaria de um negócio que eu acho que eu gosto sempre de falar e que a gente esquece, que é a providência divina, né? Então Deus sabe de tudo. Exato. E se a gente não... qual que é o termo que se usa? Se a gente não descansar nele, fica mais difícil para nós. Exato. Porque quando a gente deixa de descansar nele, quer dizer que a gente está acreditando só na nossa capacidade, né? De resolver os problemas, de escolher o caminho correto. Então, de fato, voltando lá no início da nossa conversa, o propósito vai nos ajudar em todos esses pontos, né? Exato. Com certeza, porque Deus deve ser o centro da nossa vida. Quando Deus é o centro da sua vida, as outras coisas vão encontrar o seu lugar. Agora, se Deus não é o centro da sua vida, você é um navio sem GPS, solto à deriva no mar. Então, assim, se Deus é o centro, você tem um norte. Você tem uma caminhada. Aí, a partir daí, todo o resto, a bagagem que você vai levar, todos os containers que estão dentro de você, eles vão chegar no momento certo, nos lugares certos. Mas se Deus não é o centro, você vai se afundar no meio ao oceano da vida, com todos os containers, não vai chegar a lugar nenhum. As pessoas correm, sem chegar nunca a um destino certo. As pessoas nadam e morrem na praia. Porque a vida, ela é muito rápida e passageira neste mundo. Se a gente entender que o objetivo da nossa vida é impactar, é fazer, é acontecer aqui, passa 70, 80 anos, quando você vai olhar para trás, vai dizer o que eu fiz na vida. E os ídolos dessa sociedade, eles vão passando para a história. Vão passando, vai ficando lá um memorial deles, mas que não tem representatividade nenhuma para quem já foi. Quem já foi não tem, e esse próprio ídolo que já foi, ele não vai ficar assim, deixa eu olhar lá como é que tá as visualizações na minha lápide, para saber se o meu nome está sendo muito mencionado nas universidades. Não. Quando você partir daqui, se o seu nome vai ser mencionado em universidades, ou se o seu nome vai ser esquecido para sempre na história, não vai fazer a mínima diferença para você. Porque você já foi. Exatamente. Então, assim, a realidade da vida não pode ser um tentar se destacar aqui na história. Quando você olha para a história da Torre de Babel, no livro de Gênesis, você vai ver que os homens se uniram e falaram, vamos construir uma torre para fazer o nosso nome grande. Deus disse, não é bom o que estão fazendo. Vamos confundir a língua deles para separar tudo, porque já está errado o propósito. O propósito não é tornar o teu nome grande. O propósito é louvar o nome do Eterno para sempre. Muito bom. Muito bom. Legal. Nossa, tem muita coisa desse tema. Acho que a gente tem que fazer uns outros podcasts. Né? A gente está dizendo muito, né? Essa fala, viu? Eu acho que vamos ter que começar a gravar mais. Na verdade, a gente tem que fazer um overview lá e já anotar, porque já tem umas 20 ideias, né? Graças a Deus. Aí tem um monte de ideia, a gente vem com episódio novo ainda. Vem com episódio novo e sempre vem uma ideia nova. Sim. Bacana. Eu queria fazer uma pergunta, acho que a gente está caminhando para o final já, né, do podcast. Acho que tem alguns minutinhos ainda, né? Mas assim, dentro desse ponto, né, a gente falou também da depressão, acho que tem a ver também com essa falta de...
não só, lógico que tem questões químicas que precisam ser tratadas com um profissional, né? Mas tem outras também que a gente vê que tem a ver também com essa falta de propósito, ou então dessa cobrança, às vezes, que a pessoa mesmo faz acima do que ela suportaria, talvez, né? Uhum. E do lado espiritual, né, falando dessa questão, o que a gente poderia falar, né, para essa pessoa, às vezes, que ela está nesse momento, a gente sabe que não é para sempre, mas que para quem está sofrendo disso, às vezes, né, não encontra uma saída nesse caso, né, de depressão, por conta ou de propósito de vida, ou alguma coisa relacionada a isso. O que você poderia falar para essas pessoas, na verdade, né? Olha, é claro que existem vários fatores gatilhos da depressão, né? Podem haver alguns gatilhos que sejam de ordem química, e aí a pessoa tem que, obviamente, procurar uma ajuda profissional para repor essa química que está em deficiência no cérebro, né? Mas assim, muita depressão acontece justamente por essa falta de propósito, por essa busca errada na vida, por esses caminhos, ou até mesmo por traumas que aconteceram no passado, ou por situações do presente, ou por dificuldades de lidar com as questões da vida, com os problemas, com os percalços, né? Então você tem assim vários elementos que podem ser um gatilho para a depressão. Bom, eu diria que uma pessoa deve buscar em Deus o propósito da sua vida. Deve clamar ao Senhor quando percebe que ela está sem saída em algumas questões, quando ela está olhando para a sua história de vida e não está vendo objetivo, não está encontrando satisfação na sua história de vida, quando de alguma forma ela precisa tomar algumas decisões na vida e às vezes nem tem força para tomar essas decisões. Ela deve buscar, a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Então deve buscar no Senhor uma direção. São várias questões que podem acontecer na vida, um casamento, ou às vezes um trabalho, uma universidade, né, uma mudança de vida. É buscar no Senhor e tentar ouvir. Como o Léo falou, a gente não para ouvir. Então devemos tentar ouvir, ser sensível à voz do Espírito Santo, porque Ele é quem nos guia, Ele vos guiará a toda a verdade, disse Jesus. Então assim, nós precisamos parar um pouco, primeiro esfriar a cabeça, tentar desligar os barulhos da mente, desligar um pouco a tecnologia, né? Deixar tudo em off, né? Apertar o botão off da vida, das coisas, ficar meio quieto e começar a buscar em Deus. E buscando em Deus, colocar para o Senhor os nossos dilemas, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Não só isso, mas também procurar ajuda segura. O que é ajuda segura? É alguém que conheça Deus, que está perto de você, que pode te dar uma palavra amiga, que pode orar com você, que pode te dar um conselho. Na multidão de conselhos há sabedoria, diz a Bíblia. Então, o conselho também é importante. Deus utiliza pessoas para aconselhar uns aos outros. Então, assim, é importante se cercar de pessoas de Deus, porque às vezes a gente se cerca de pessoas que não são necessariamente de Deus, são destrutivas para nós. Não, toma uma, enche a cara que passa. Passa nada, passa no momento, depois vem duplicado o problema. Então assim, você se cercar de pessoas de Deus, que vão trazer para você uma consciência mais clara da vida, que vão poder te aconselhar, que vão poder te apontar o caminho, que vão poder dizer, não, isso aqui talvez estou vendo aqui da sua vida, vamos orar juntos, vamos estar juntos, né? E também, além disso, buscar na palavra de Deus o conforto, o consolo para a vida, a direção, porque a palavra de Deus, que é a Bíblia, é a revelação de Deus para nós. Então, na palavra, você tem o conforto, você tem o consolo de Deus para a sua vida, você tem a direção de Deus para a sua vida. Então, assim, é uma série de coisas que precisam ser um conjunto de coisas acontecendo na nossa vida. Nunca se isolar, porque às vezes a pessoa pensa, não, vou dormir, vou encher a cara de calmante, de remédio para dormir e ficar 3 dias dormindo. Você vai acordar com mais dor de cabeça do que você dormiu. E aí, a partir daí, você tem um problema maior, porque você vai começar a criar uma dependência desse remédio para dormir e você vai precisar sempre de um elemento artificial, porque você não vai dar conta da vida.
Então isso vai ser como um escape. As pessoas às vezes elas vão para os escapes. É o escape dos remédios, é o escape, né, de estar dormindo o tempo todo. E isso, a vida às vezes entra num buraco, numa depressão tão grande que a pessoa às vezes passa anos num quarto. Porque ela entendeu que ali é o refúgio dela. É seguro, né? É seguro, fica dormindo na escuridão, certo? Claro, bem dito, eu não estou falando de casos que precisam de uma reposição de remédio para resolver uma questão que está faltando no cérebro. Estou falando de outros tipos de depressão que são causadas por problemas, por frustrações, por vários elementos da vida. Às vezes até por alimentação também pode-se causar uma depressão, porque os alimentos também influenciam na nossa capacidade cognitiva, na forma com que a gente reage e interage com a vida. Então, assim, buscar uma alimentação saudável, claro, buscar exercícios físicos que vão ajudar, né? Tomar sol, né? O sol é uma bênção de Deus, o sol não é um demônio, sol é uma bênção de Deus para nós e deve ser tomado. Sol ativa vitaminas do corpo e etc, né? Que vão nos ajudar até mesmo no combate às doenças, olhar o claro, a vida, é bonito. Olha, gostei, viu, Tarcísio e Léo aqui do cenário, né? Que na realidade é um cenário natural, bonito, porque ele mostra a beleza do dia, a claridade da vida. Então, pessoas que ficam no cinza, ficam naquela coisa obscura, no buraco, apaga a luz. Então, assim, não, a luz está aí, a luz que Deus deu também para os seres humanos é o sol, que é o que representa Cristo, o sol da justiça, que ilumina a escuridão da nossa alma. Então, nós precisamos sair para o sol, sair para a vida, olhar, mas buscar em Deus sempre a direção para a vida. Senhor, me mostra, eu estou aí numa depressão, eu larguei da minha namorada, estou ruim, Senhor, não sei que caminho, que profissão eu vou fazer, não me encontro em nada. Tá bom, calma, se você não se encontra em nada, para tudo. Não vai jogar na loteria, que não, vou ali. Não para tudo. Começa a orar, buscar em Deus. Deus vai falar contigo, vai te dar um caminho. Busca conselhos sábios de pessoas maduras, né? A gente às vezes tem, né, aquela dificuldade de buscar conselhos sábios, né, de pessoas maduras. Até tem um rei na Bíblia, né, o Roboão, que ele tinha uma situação para resolver e ele buscou os conselhos dos mais velhos, e os mais velhos deram um conselho sábio para ele. Aí ele foi buscar o conselho dos mais novos. Não que sempre o conselho dos mais novos não são sábios, mas naquela ocasião os conselhos dos mais novos não foram sábios, ele preferiu seguir os mais novos. E aí dividiu o reino de Israel em reino norte e reino sul, porque virou uma confusão ali em Israel. Então, assim, busque conselhos sábios, pessoas que são maduras em Deus, que conhecem a Jesus, para andar perto de você. Então, a gente precisa de pessoas para também nos colocar para cima, espiritualmente falando também. E as pessoas com quem a gente anda, elas podem oferecer uma influência muito ruim para nós, psicológica, então assim, e espiritual às vezes. Então, buscar andar perto de pessoas. Tem gente que não sai do buraco, mas também ele só se aproxima de gente que está no buraco, de gente que empurra ele para baixo. Exato. Então, como é que ele vai sair do buraco? Verdade. Você precisa se aproximar de gente que você olha, e tem gente que você olha e você vê Cristo nela. Quando você encontrar alguém que você olha e vê Cristo nela, cola nessa pessoa. Fica a dica, né? Fica a dica, Brasil. Sensacional, viu? Eu acho que a gente já finalizou, né, esse episódio, né? Eu tô satisfeito, gente, né? Que episódio fantástico. Bacana, né? Exatamente. Eu acho que fica a lição aí para todos nós, né? Uma questão, acho que abraça todos, na verdade. Acho que não tem nenhum que não pensou em algum momento qual o propósito, o que eu vim fazer aqui nesse mundo, né? Acho que é uma pergunta assim, né, Léo? Deve ser muito triste, né, para uma pessoa que acredita que surgiu da geleca eletrocutada e que só existe. Exato. Deve... Morreu, acabou. E eu existo pra quê, né? Porque, tipo, eu existo... A resposta que existe para essas pessoas eu existo porque fui eletrocutado quando era uma geleca. Mas, gente, brincadeiras à parte. Muito obrigado, Everson. Eu que agradeço. É muito, muito importante para nós ter esse momento semanal. E a gente espera, né, que nosso trabalho aqui juntos esteja contribuindo para você que está aí nos ouvindo, né, pelo YouTube,
pelo Spotify, Google Podcasts, iTunes e Uau. toda a parafernália tecnológica. Mas que de E fato YouTube também, que de fato esse momento de esperança, ó, Sim, opa. É isso mesmo. esteja ajudando você a repensar aí questões da sua vida espiritual e se aproximar mais de Deus. Muito bom. Se inscreva, dá um joinha. Obrigado a todos, Obrigado, gente. obrigado, Uma Emerson. ótima semana. Até mais.